A minha palavra hoje vai ser objetiva. Não se distraia. Porque eu recebi essa palavra debaixo de uma direção do Espírito Santo. E a palavra que eu tenho para você está lá no livro de Salmos, no capítulo 26. O Senhor me dirigiu a essa palavra. E me trouxe o tema reformadora frutífera. Reformadora frutífera. Então hoje a minha palavra vai ser um convite, um alerta e um apontamento. Para algumas pessoas vai simplesmente ratificar o que você já sabe. Para outras será uma resposta para uma nova estação, porque você se perdeu na jornada. E para outras será como uma brisa suave, como um sopro de um vento sereno, que vem, te toma e te envolve de tal maneira. Que te envolve de tal maneira, que para te levar para o lugar do descanso em Deus. Salmo capítulo 26, eu quero ler alguns textos, alguns versículos. A partir do versículo 1, é Davi quem vai escrever esse salmo. É um salmo de lamento, é uma oração. E ele diz: faze-me justiça, Senhor, pois eu tenho vivido com integridade. Tenho confiado no Senhor sem vacilar. Uau! Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim. Obrigada, Jesus. E continuamente sigo a tua verdade. Eu não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto o ajuntamento dos malfeitores. Não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência, e do teu altar, Senhor, eu me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. E o versículo 11 diz assim: mas eu vivo, ele diz mais uma vez, com integridade. Livra-me, tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão. Na grande assembleia bendirei o Senhor. Quem pode levantar as mãos e agradecer a Deus? Toma o seu lugar, você que está de pé. Esse tema, o tema da minha palavra, quando Deus trouxe ao meu coração, esse tema fala de um apontamento bíblico para os salvos. Reformadora frutífera. É um apontamento bíblico, é o tema da palavra. Reformadora frutífera é o tema da nossa vida. Fala da nossa história em Deus, daquilo que renunciamos para produzir. Porque reformar é a mudança de rota. E quando você aceita Cristo como Senhor e Salvador, e Ele te concede uma nova vida, tem mais um passo que você precisa dar. É entrar e passar pelo processo da santificação e transformação. Essa transformação é a cura. Essa transformação é uma limpeza. Mas essa transformação também é uma construção. E ninguém que está aqui está excluído disso. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos, todos. E aí eu chego ao Salmo 26. Eu amo Davi. Eu amo tantos salmos que eu também lancei um devocional diário de uma salmista. E o Senhor tem falado muito comigo nos salmos. E quando Ele me levou para o Salmo 26,
eu pude enxergar aqui um homem que a Bíblia chama de um homem segundo o coração de Deus. E eu vi aqui claramente, e entendi claramente porque ele tem esse título e por que ele carrega esta nomenclatura. Davi tem esse nome porque Davi ele não usa máscaras com Deus. Ele não chega para Deus com suas máscaras. E eu gosto da transparência dele. Da transparência que ele tem com Deus. Davi é sincero e ele é quebrantado. Ele chega, ele diz: faze-me justiça, Senhor. Ele está pedindo justiça por quê? Porque ele estava sendo oprimido pelos malfeitores. Ele sentiu na pele o que era ser agredido por opositores, julgadores. Ele se via praticamente sempre diante dos seus inimigos. Ele passou por muitas guerras. Porém, ele também foi um valente guerreiro. Mesmo sendo um valente guerreiro, ele não deixou de ser um servo quebrantado. Ele não deixou de nutrir o altar. E eu tenho plena convicção que este valente guerreiro só possuía tanta força porque ele buscava a força de Deus. Ele buscava a força de Deus. Ele não foi perfeito, ele falhou. Mas o que eu admiro nele é que ele era um homem que amava a retidão e a justiça. E ele vai fazer essa declaração que tem que ser a minha e a sua declaração. Ele chega diante de Deus sem máscaras, ele se quebranta e ele vai lamentar ao Senhor. E ele vai pedir a Deus para examinar o seu coração. Ele pede a Deus para prová-lo, ele pede a Deus para examiná-lo. Mas antes ele diz: pode me examinar, porque eu tenho vivido com integridade. E a palavra original, no hebraico, vivido, fala de um modo de vida. Andar, agir, pensar, sentir, ser. Um modo, viver. Todos os dias, em todo tempo, em todo momento, sem vacilar. Não é isso que ele diz? Sem vacilar, sem vacilar. Eu tenho confiado no Senhor. Sem vacilar. Confiar no Senhor. E para não vacilar, precisamos confiar ao Senhor as ofensas, o mal, injustiça, os excessos que acontecem em todo o tempo ao nosso redor. Reformadora, frutífera, para produzir frutos, para caminhar em retidão, para viver em integridade. Aprenda, seja como Davi. Simplesmente seja transparente com Deus. Seja sincero com Deus. Esteja na presença de Deus. Nutre o altar. É fácil detectar quem nutre o altar. É fácil. Ela pode errar, mas ela também sabe se corrigir. Pedir perdão. Olhar para si mesmo. Olhar para dentro de si. Sabendo que mesmo por um momento, mesmo que por um momento, o medo, a insegurança, os conflitos e as dores, que tanto sufocam o altar, que tanto sufocam o nosso coração. Nessa mesma proporção, às vezes é algo tão impulsivo que acontece, quando você vê já aconteceu. Mas quem nutre o altar, ao invés de ser
movido pelo mal, passa a ser totalmente movido pela presença que nos preenche, que nos domina, que toma conta de tudo que há dentro de nós, que preenche o nosso ser de tal maneira, ao ponto das pessoas olharem e pensarem: ela não tem problema nenhum. Deus quer você nesse ponto, não para mostrar uma máscara, mas você não é uma personagem. Pastora Flávia Reis disse isso, e como Deus tem falado isso comigo desde que Ele me confiou a mensagem Mulheres em Reforma. E nós precisamos entender a cada dia, nesse lamento de Davi, quem se lamenta diante de Deus influencia. Influencia. O mundo ensina ao contrário. Tem que marcar minha posição. Vão pensar que eu sou o quê? Tenho que chegar por cima. Quê? Eu? Não preciso disso. Tem que chegar chegando. No altar, ele diz: Senhor, me examina. Olha aqui para mim. Ele estava lamentando por causa dos acusadores dele, mas ele preferiu se colocar diante do Pai. Dizer: papai, estou confiando no Senhor sem vacilar. Me ajuda. Olha aqui para mim. Examina o meu coração, minha mente. Teu amor está sempre diante de mim. Quando é o amor, é fácil se quebrantar. Mas quando não é um amor, você tem que se obrigar a se quebrantar. Escute, porque a salvação é uma decisão pessoal. Quem pagou o preço não foi você. O preço quem pagou foi Jesus. Não foram as suas gotas de sangue naquela cruz. Você não suportaria o que ele enfrentou e o que ele teve que suportar. E por isso ele foi no seu lugar. Mas tem muita gente vivendo como se fosse Jesus, como se fosse o Espírito Santo. Tem um olhar que olha para todo mundo, consegue enxergar o eu em todos, mas não consegue olhar para si e perceber o quanto que é carente da graça também. E é muito fácil olhar para o outro, apontar o dedo para o outro. Davi, ele escolhe não olhar para os seus ofensores e acusadores. Ele não nega o que ele está vivendo, ele se lamenta diante de Deus. E ele pede: Deus, faz em mim primeiro. Fortalece o meu espírito. Mexe aqui nas minhas estruturas. Mexe, Senhor. Você está aberto para Deus fazer isso com você? Não importa o seu tempo de igreja, sua carteirinha de membro, de que igreja você pertence, se você é salvo no Senhor Jesus Cristo, você está incluso entre aqueles que precisam ser reformados. Você está incluso entre aqueles que precisam ser transformados. Transformados segundo a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. No mundo de influenciadores, quem é que está te influenciando? Quem é que está sendo a sua referência? Um personagem? Deus está olhando para você. E hoje Ele me trouxe aqui para somente te lembrar que Ele ainda lava as mãos. Ele lava. Ele purifica. Ele cura. Ele liberta. Sim. O que Ele tem para você é tudo o que é nobre, louvável, admirável. O que Ele tem para você são planos de paz e planos de bênção. O que Ele tem para você é real. Mas você precisa fazer uma escolha. É uma palavra.
que tem estado comigo. Nesses últimos dias, quem não se define é definido. Quem não se define será definido. Você precisa decidir. Você precisa se definir. Você precisa acertar aqui, na sua mente, suas convicções. É possível, é? Pastor Silas estava falando aqui. Você tem a mente de Cristo. A mente de Cristo é a sua responsabilidade. Cuidar dessa mente, pedir ao Espírito Santo todos os dias: sonda-me, Senhor, prova-me, examina o meu coração. Diz coração e mente, por que será? Coração é o que? É o centro da vontade, dos desejos humanos, mas a mente, ela é movida por verdades, convicções, crenças. E é possível errar o alvo achando que está fazendo a coisa certa. Sabe como? Se você passar a sua vida sendo uma vítima. Quando você é uma vítima, você só consegue enxergar o que estão fazendo contra você. Quando você é uma vítima, você não consegue perceber uma oportunidade de crescimento diante de desentendimentos, situações adversas. A pastora Elisete sempre nos ensina: é possível divergir de ideias, mas não sentimento. E foi falado aqui ontem que geração é essa que não consegue, não suporta correção, que não suporta, que não aguenta, que por qualquer coisa abandona o barco, larga a rede. Há uma direção de Deus nessa manhã. Há uma direção de Deus para o seu coração nessa manhã. É Deus que está falando aqui. É o Espírito Santo quem preparou todas as coisas para você receber essa palavra. Entenda, a salvação em Cristo nos promove. Quem aceita Cristo é promovido. Quem aceita é promovido. Romanos 6, capítulo 22 e 23 diz: agora, porém, vocês que foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ei! Não existem dois caminhos, só existe um caminho, e este caminho é Jesus. Você sabe, conhece João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é direto, tem que passar por Jesus para chegar no Pai, mas antes é preciso arrependimento. Se conscientizar e entender a sua condição, o quanto que você é carente dessa graça. Eu fico boba de ver. Parece que as pessoas esqueceram. Tem gente que esquece rápido que é humano, que também carece de misericórdia e quer impor sobre as pessoas suas dores. Meu irmão, não tome para você o que não te pertence. Não tome para você aquilo que não é teu. Não tome para você aquilo que é do outro. Você não é Jesus, Espírito Santo e nem Deus. Quem transforma é Deus. Você tem que tomar a sua cruz. A sua. E trabalhar todos os dias de forma intencional. Ser transformado. Porque quem é convertido de verdade sabe. Quem é convertido sabe: amanhã eu preciso estar melhor do que hoje. De glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória. Isso não está na Bíblia não, mas eu estou falando, que a gente fala muito isso. É uma crescente. Uma crescente. Escute. Deus não te trouxe aqui nessa manhã para assistir uma palestra. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te lembrar o simples evangelho das boas novas, que traz transformação
mas sobretudo vai garantir o teu lugar na eternidade. E uma coisa que está na aba do meu livro, o Espírito Santo trouxe isso ao meu coração, é o ponto principal para você, assim como Davi, viver interessado no altar, nutrindo o altar, pedindo a Deus para te examinar e te sondar. Eu amo a perspectiva de Davi. Ele falou do Messias também. Ele também. E Davi, quando ele fala, Senhor, sonda-me, prova-me, examina o meu coração, ele estava sozinho diante do Senhor. Rei, tinha alguém para apontar o dedo para ele? Tinha alguém para dizer, ei Davi, está na hora de você fazer uma autoanálise. Davi, quando foi a última vez que você fez uma autoanálise, uma terapia com Jeová? Davi, quando foi que você ficou em silêncio para ouvir a voz do Pai? Davi, ei Davi, não, rei, quem ousaria? Mas ele sabia, ele conhecia, ele tinha intimidade com o Senhor, e ele então escolheu diante dos teus ofensores. Coisa difícil é estar diante de ofensor. Oh meu Deus, sobe uma ira, uma raiva. Ninguém está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo, Ele te conhece. Eu quero declarar e profetizar nessa manhã aqui nesse altar, que você não andará coagido, você não será intimidado, você não será coagido por palavra humana, por nenhum mal, por nenhuma mentira, porque a reforma chegou, e desse altar só sai palavra de vida. Ninguém aqui está imune. Você não tem desculpa. Você sabe, você conhece. Orar é a solução. Mas o justo viverá da fé, da fé, da fé, da fé. Não de elogio, não de palavras humanas, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Valide a palavra dele na sua vida. Valide essa palavra na sua vida. E sabe por quê? É o que eu escrevi lá. Está no meu livro, está lá na aba. E você vai entender. Enquanto bens materiais e conquistas terrenas passam como um sopro, grita em nosso interior o anseio pelo que é eterno. Enquanto você estiver preocupado com as coisas da terra, você não vai alcançar as coisas eternas. Romanos 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Algumas versões usam a palavra século. E sabe o que significa século lá no original? Eu fiquei fascinada nessa madrugada. Eu não sei quantas vezes eu já li esse texto, repito, falo. E o Senhor falou, vai lá no original, vê o que é não se conformar com este século. Fala do mundo, mas fala de um período de tempo. O seu tempo aqui na terra é limitado. E o que você está construindo para Deus? Quem te falou que você tem tempo ainda? Quem te disse que você vai ter tempo de pedir perdão? Quem te disse que você vai ter tempo de voltar nas suas palavras, naquilo que você fez, naquilo que você falou?
Quem te disse que você vai ter tempo para se retratar? Quem te disse? Hoje é o dia da salvação, diz Paulo em Coríntios. Hoje. E esse é o tempo de frutificar. Esse é o ano de frutificar. Sabe quem vai frutificar? Quem sabe o valor do tempo. Sabe quem vai frutificar? Quem sabe que existe uma ação para você no dia de hoje, que não tem nada a ver com você, tem a ver com o propósito dele para você. Porque se dependesse de mim, meu irmão, não estaria aqui não. Não. Eu? Não. Bota outro, Jesus. Já orei várias vezes. Deixa a pastora Daniele pregar, ministrar, cantar. Foi ela que ficou me incentivando a fazer essas coisas. Minha mãe, meu pai. Aí eu casei com o Silas Filho, me botou aonde? Senhor Jesus. Numa família. Tu tem que estar pronta em todo o tempo. Eu falo para minha sogra: sogra, tu é uma mulher preparada. Pronta em todo o tempo. Sabe o que eu aprendi nessa família? Eu amo estar em prontidão. Gente, sabe como? Tem um tempo já que eu detectei isso. Eu falei: não sei para onde eu vou, nem para... né? Então, pera aí. Vou me manter pronta. Quem está pegando isso aqui? Ande em prontidão. Quem nutre o altar sabe o que é isso. Porque Deus fala com você antes de falar com o outro. Quem investe tempo no altar recebe a mensagem antes. Recebe antes. Recebe antes. Recebe, meu Deus. Recebe. Meu Deus. Consegue prever, consegue olhar, consegue enxergar além da tempestade, do embaraço, do mal. É nesse nível. Deus está te chamando hoje para subir. Viu? Agora você e eu. Hoje, Deus te chama para subir. Tu vai profetizar como tu sabe. O que foi falado aqui? Esse lugar que você está não te pertence mais. Você tem que subir. Você tem que elevar, não rebaixar. Meu Deus, quem está entendendo? Não rebaixa o nível, não. Erga a tua cabeça, olha para o alto. Não está mandando olhar para baixo. Olha para o alto. Então eu vou te chamar para subir nessa manhã. Subir, 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 subir. Ele te chama. Sobe, 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 sobe. Vem para o altar. Vem para o que é eterno. Vem para aquilo que é permanente. Venha para aquilo que não é, que não falha. Oh, para o eterno, as coisas do alto. Aonde está isso na Bíblia, pastora? Vou te mostrar. Calma. Esse mesmo Davi, ele pregou. Já estou falando que ele pregou. Pregou, porque nós estamos pregando hoje. Essa palavra aqui não morre. Atemporal. Tem muita gente se apegando ao que é passageiro. Eu decidi há muito tempo atrás. Abre mão do que é temporal. Temporário. E aí ele vai dizer no Salmo 24. Eu quero que fique nas palavras dele. Nas palavras de Davi. Sabe por quê? Eu chorei muito. Eu chorei muitas vezes dizendo: Deus, eu não sei falar. Eu chorei muitas vezes dizendo: Deus, eu não sei cantar. Deus, eu não sou ninguém. Eu chorei muitas vezes no altar e ele disse para mim: mas você tem voz aqui no céu, filha.
Eu estou atento. Eu te conheço. Eu conheço a tua história, filha. O que você construiu em mim, filhinha, desde a sua infância. Ele falou: só abre a sua boca e eu vou te encher. E você vai transbordar e será incontestável. Oh, como a samaritana que evitava as pessoas, fugia, se escondia, mas ela foi encontrada. Um dia ela não tinha força para ir até ele, e por isso Jesus foi até aquele poço. Ele foi ao encontro dela. E foi lá no poço que ele diz: é chegado o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Tem que ser assim, nessa ordem: em espírito e em verdade. O povo está invertendo as coisas, mas há um caminho. E Ele hoje te chama para subir. Salmo 24, versículo 3. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Este vai prosperar, frutificar, porque ele será abençoado. Ele vai receber, vai chegar na tua mão bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a tua face, buscam o que é eterno. Ontem eu estava aqui e eu me vi face a face ao meu Deus. Eu fui visitada pelo Espírito Santo ontem aqui. Eu senti Ele. Eu olhei para os olhos dele e eu disse: Senhor, faça o teu querer. Realize em mim o teu querer. Porque os meus olhos estão em ti. Mas para viver isso você precisa, e eu vou terminar com essa palavra, pensar sobre aquilo que você tem buscado. Pensar sobre aquilo que tem tomado o seu tempo. Olha para a sua agenda. Espero que você pegue a sua agenda. Eu quero saber o que tem lá na tua agenda. Tem tempo de altar? Está escrito lá? Está escrito lá um jejum? Tem lá momento para você conhecer a palavra, e a verdade não é ler. Conhecer. Que eu fico preocupada com o que eu tenho visto e o que tem acontecido. Preocupada. O meu povo erra porque lhe faltou conhecimento. E Jesus vai acrescentar: é porque não conhece o poder de Deus. Meu Pai, é possível conhecer a letra e não conhecer o poder de Deus? Escute. Para isso você vai precisar lavar as suas mãos. Lavar as mãos. E eu termino com essa palavra te dizendo que o lavar as mãos não tem limite. Para quem carrega uma mensagem, para quem é carta viva e aberta, para quem anda em novidade de vida, pode se achegar diante do Senhor no altar e orar o que Davi orou. Deus, olha para mim e me examina. Eu estou andando com integridade. Você pode fazer essa oração hoje? Você pode? Você pode. Mas não ande assim cegamente. Não é um ato religioso. Tem que ser um ato sincero.
Porque quando você ora, Deus olha o seu coração e Ele te vê, não adianta esconder. Ninguém engana Deus. Se você é salvo no Senhor Jesus Cristo, batizado, teu andar é diferente. Tua marcha é diferente. É com integridade. Eu vou resumir para você, para que você não saia daqui com dúvida. É fazer tudo aquilo que não comprometa o teu caráter e a tua honra. É fazer tudo aquilo que não comprometa a tua voz. Aquilo que não comprometa o teu testemunho. Porque você está cercado. Uma coisa é você estar debaixo de uma pressão e viver um momento. Outra coisa é você viver dando bola fora. Que aqui a gente é humana ainda. Mas você precisa andar com integridade, lavar as suas mãos, sair do cativeiro. Você tem causado teu próprio aprisionamento. Cuidado com o que você fala, sente, como você age, senão você vai causar o seu próprio cativeiro. E o perigo nisso é que tem muita gente no cativeiro e está achando que está livre. Por isso que Davi diz, examina, olha para mim, estou andando com integridade. Ele estava falando, quando ele declara isso diante de Deus, sabe o que eu vejo? Davi se lembrando, meu Deus, eu sou um homem de guerras, eu preciso andar com integridade. Porque até para guerrear tem que ter integridade. Não posso guerrear, não posso discordar e comprometer nada. Raquel, como é que guerreia com a integridade? Seja honesto, verdadeiro, transparente. Chama para conversa. Olha no olho. Fala em nome de Jesus. Mas fala a quem pertence. Eu estou debaixo do temor de Deus para ministrar essa palavra aqui. Essa palavra não é minha, é de Deus para você. Eu sou só uma mensageira. Não briga comigo, fala com Deus. Entenda, você precisa lavar suas mãos, porque nada justifica um filho, uma filha seca, suja, estagnada, instável, distraída, em conflito, aprisionada e infrutífera. Deus falava comigo, no meu espírito, sobre essa palavra. Ele me deu um entendimento espiritual e ele falava ao meu coração. Deus falava, eu quero arrancar raízes erradas profundas, pois desejo que os meus filhos produzam bons frutos. Mas para isso é necessário, primeiro, se colocar diante do meu altar, se lamentar na minha presença e lavar as mãos. Deixa eu te falar, quem resiste isso, quem resiste à reforma, perde para o orgulho. Quem não perde para Deus vai perder para o orgulho. Quem não perde para Deus vai perder para o orgulho. Quem não perde para Deus vai perder para o orgulho. Porque o que é que o orgulho causa? Queda, ruína, destruição. Não perde para o seu orgulho, perde hoje para Deus. Sem mim nada podereis fazer. Sem mim nada, nada. Oh, você não faz nada certo. Sem Ele você não faz nada certo. Mas com Ele você faz. Você tem a atitude certa. Você frutifica e santifica. Santifica e frutifica. Quem está entendendo? Sem mim nada podeis fazer. Nada, nada, nada. Então lave as suas mãos. Lave as suas mãos. Hoje é dia para você lavar as suas mãos. E eu só quero concluir com algo que eu li na Bíblia Brasileira de Estudo sobre lavar as mãos. O autor ele vai dizer que o ato de lavar as mãos pode ter um significado de omissão.
Preste atenção. Pode ter o significado de omissão. Porque tem gente que fala, eu lavo minhas mãos, mas não faz nada para melhorar o problema e vive com um problema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos. Como é que você vai chegar no céu? Como? Lavar as mãos pode ser um ato de omissão. Não vou mexer, lavo minhas mãos, deixa o outro resolver. Deixa para o outro. Meu Pai, misericórdia, Jesus. Isso aqui não estava no script, Senhor. Mas também pode ser um símbolo de pureza. Essa mulher me ensina o que é pureza. Ela me entregou uma palavra. Pastora Raquel Lima, eu vi você aqui. Olha lá ela ali. Pastora Midian Lima está aqui. E elas estavam no meu aniversário. Quando a pastora Elisete falou, não foi, pastora? Raquel, nunca perca a sua pureza. Foi o maior presente que eu já ganhei de aniversário na minha vida. Ela nem imagina o quanto que ela me abençoou. Que ela fala, ela transborda tanto. E eu guardei aquilo no meu coração. Desde 2022. Depois disso eu recebi o Mulheres em Reforma. Pastora Estela lá dentro, estranha essa mulher, meu Deus. Ela disse como é bom a conferência em março, porque a gente recebe da nossa liderança e tem direção para aquilo que a gente precisa fazer. A gente é autorizado. Você também já me autorizou várias vezes. E aí, saia daqui decidido a lavar as suas mãos, não por omissão, mas como um símbolo de pureza. Porque é esse o sentido que o salmista fala aqui. Ele quer que sua vida seja preservada com o máximo de pureza, para que ele possa se aproximar de Deus. Aleluia. Não vos conformeis com este século. Seu tempo aqui é limitado. Renova sua mente para você experimentar o plano perfeito e agradável de Deus, que é tê-lo na sua presença constantemente. Eu te convido a ficar de pé no seu lugar e nós vamos fazer uma oração. As mãos são instrumentos de ação. As mãos são instrumentos de ação. E mãos limpas indicam justiça e retidão. Deus odeia o peso equivocado, está em Provérbios. O que Ele tem para você é equilíbrio, pureza de coração. A religiosidade te levará a ultrapassar os seus limites. Você pode errar até por zelo demais. Zelo em excesso. Pastora Flávia falou isso aqui, pastora Helena. Mas hoje, você vai sair daqui entendendo que Deus está te chamando para subir a um lugar mais alto. E a pastora Marinês me conversou comigo. Ela não sabia o que eu ia pregar. E os nossos corações estavam também alinhados. E ela disse, filha, Deus está nos chamando para subir e elevar um nível. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. O que te dá voz é o Senhor. E o que legitimiza os teus frutos é a sua conduta. Conduta fala daquilo que é correto, da ética, comportamento, postura. Postura. Eu sou espontânea, mas eu entendo que eu tenho que ter uma postura. Eu entendi isso. Saber entrar, sair, falar. Filha de pastor, né? Por um tempo eu entendi que era para eu me calar. Depois eu disse, não, tu não tem ideia. Eu tinha mesmo não, misericórdia, ainda não tem não sei de nada. Só sei que eu estou vivendo cada dia. Mas com um olhar naquilo que é eterno. E essa mensagem simples hoje para o seu coração é para te dizer: o que é eterno não passa, permanece. Deus te chama para um novo estado permanente. Ele quer tocar nos seus sentidos agora. Fecha os teus olhos. Eu vou terminar a minha palavra aqui.
Eu vou concluir a minha palavra, mas eu não posso terminar sem fazer uma oração específica. Para você que está aqui, que ainda não achou salvação. Você é frequentador, gosta de vir na igreja, ama ouvir a pastora Midian louvar, como eu. Os céus estão abertos hoje para você. Deus te conhece pelo nome. Ele te contempla nesta hora. Os olhos dele estão sobre você. Ele está hoje ele te chama para fazer uma aliança com ele. Uma aliança. Ele quer hoje escrever o teu nome no livro da vida. O que é livro da vida? É estar registrado entre aqueles que viverão eternamente com ele e desfrutar de uma glória eterna. Todos foram destituídos da glória, da presença, da semelhança de Deus, agindo erradamente, sendo levado pela sua carne, pelos seus desejos, pelas suas próprias verdades, que é um cativeiro que tem aprisionado muita gente. Impressionante o que estamos vendo no tempo que se chama hoje. Nas igrejas, nos lugares. Igreja templo, tá? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra nós, a igreja de Jesus. A igreja santa. Para de falar, a igreja. Para com esse discurso. O homem, as pessoas, igreja não. Baixou o Silas Malafaia em mim agora. Você que está aqui, que precisa entregar sua vida a Cristo. Meu tempo acabou, nem vi, me perdoe, pastor, em nome de Jesus, eu quero orar por você. Aonde você está, você sabe quem é. Que o Espírito Santo, nessa hora, toque na sua mente, no seu coração e te convença, porque só Ele pode fazer isso. Impossível o homem fazer isso, é obra do Espírito Santo. Agora, onde você está, você é livre para tomar a melhor e maior decisão da sua vida, entregar a sua vida a Cristo agora. Se você está aqui, não é batizado e não é membro de uma igreja, Deus quer arrancar do seu coração toda a culpa, todo medo. Ele quer te apontar para o lugar da eternidade. Se você está aqui, levanta sua mão. Vem aqui para frente. Aonde você está, vem rápido, correndo. Eu digo que o altar não é lugar para fracassado, é lugar para quebrantado. Vem correndo, Jesus te chama hoje. Ele te convida, é um convite. Aleluia! Oh, aleluia! Está aqui uma alma, recebeu e entendeu o recado de Deus. Cadê a segunda pessoa? A minha oração tem sido: Deus, se for para ganhar almas, eu vou. Que eu quero reinar em glória com a noiva do Senhor Jesus. Não quero gastar todos os meus dias e sair dessa terra vazia. Quem mais? Eu sei que tem mais gente. Vem rapidinho, vem rapidinho. Em nome de Jesus. Não é para me agradar, não. Tem nada a ver com isso. Sou muito consciente que tudo na nossa vida é misericórdia. Mas eu sei que tem salvação para mais vidas aqui. Mas por causa do horário que eu já passei, eu vou orar. Eu gostaria que a igreja estendesse as mãos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigada por esta alma que está aqui hoje. Ele alcança a salvação. E eu desejo, Pai, que não só ele seja alcançado, mas que outras vidas também sejam alcançadas. Receba, Senhor, essa decisão e veja como ato sincero do teu filho, que ele possa caminhar e viver em retidão, assim como Davi. Nunca mais se afastar dos seus caminhos e te servir com intencionalidade, te servir, Senhor, com verdade, te servir, Senhor, a cada dia mais, reconhecendo que tu podes completar a obra que o Senhor começou na vida dele e na vida desta querida que está aqui. Nós te agradecemos e te louvamos nesta manhã, e a igreja vai me ajudar em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor.